Saudações musicais, meus amigos. Saudações musicais. Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo, cujo tema é planificação de workshops de musicoterapia. Neste vídeo vamos dar continuidade ao conteúdo dos vídeos anteriores. Eu vou começar por partilhar aqui a minha tela no computador. Espero que todos se encontrem bem. Ora, aqui está. Vamos então partilhar aqui o conteúdo. Ficamos aqui. Ora, no vídeo anterior ficamos nos recursos e fatores organizativos. Vamos começar aqui. Foi onde pararmos, onde ficamos no outro vídeo anterior. E vamos dar continuidade. Ora, aqui está. Ora, outros aspectos importantes a especificar no projeto são os relativos ao enquadramento do líder, composto pelos recursos necessários e os fatores organizativos para o desenvolvimento do mesmo. Os mais importantes são os recursos humanos, os recursos financeiros, a temporalização, o espaço de trabalho e os materiais. Os recursos humanos fazem referência à quantidade de pessoas necessárias para a execução das atividades previstas pelo projeto, assim como a sua formação ou perfil profissional. Além do mais, é importante marcar as responsabilidades específicas que estas pessoas assumem dentro do projeto. Por vezes, os workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal, além do monitor com formação na área, encarregue de dirigir as sessões, pode-se requerer uma pessoa com conhecimentos musicais que possa tocar um instrumento ou algumas sessões em algumas sessões ou fornecer algumas explicações teóricas. Os recursos financeiros são os necessários para realizar atuações previstas durante as sessões, como, por exemplo, uma visita a uma exposição ou um concerto. A temporalização faz referência à planificação de diferentes atividades enquadradas nas distintas sessões que se vão fazer no projeto. É muito comum que os workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal se planifiquem atendendo ao ano letivo, uma vez que normalmente é quando as pessoas procuram participarem em atividades e quando os centros comunitários costumam usar os seus orçamentos. Se for assim, o workshop pode-se dividir em 3 trimestres, avaliando-se cada um de forma independente para ajustar o processo e as atividades. Além do mais, é importante decidir se incluirão novos participantes ao longo do curso. Por um lado, isto pode ser positivo,
pois fomenta o movimento das relações do grupo, mas por outro lado pode contribuir à abertura emocional de certos participantes. Por isso é importante avaliar cada grupo de forma específica em função das suas características. Outros aspectos importantes é nos casos em que alguns membros desistem do workshop, analisar se este perde qualidade se for realizado com poucos participantes. Continuando, porém, nem todos os workshops de musicoterapia se desenvolvem no período escolar, tendo em conta o caráter lúdico da atividade. Esta também se pode desenvolver num período de férias ou, inclusive, de forma intensiva em vários dias. A duração de cada sessão, ainda que possa variar em função da idade e outras características dos participantes, costuma ser aproximadamente de 1 hora. Quanto ao período das sessões, normalmente realizam-se semanal ou quinzenal. O espaço de trabalho é um ponto importante nos workshops de musicoterapia, tendo em conta que o uso de instrumentos pode entorpecer ou incomodar o desenvolvimento de outros workshops ou outras atividades que decorram no mesmo edifício. Por isso é importante fazê-lo constar para que a sala de trabalho designada esteja o mais isolada possível, bem para que esteja afastada de outras salas de trabalho, bem para que esteja insonorizada de alguma forma. Além do mais, deve ser uma sala ampla, tendo em conta que muitas vezes se realizam atividades de expressão corporal, etc. Os materiais são especialmente importantes nas sessões de musicoterapia, uma vez que, embora a voz e o próprio corpo tenham um papel essencial, há eh, outros materiais fundamentais que devem ser adequados às características dos participantes. Os materiais mais comuns utilizados nas sessões de musicoterapia são reprodutores de som, usam-se especialmente para as técnicas passivas, mas também pode-se usar música de fundo para outras atividades, como a fabricação de instrumentos, a descontração ou alguma base musical para a criação em técnicas ativas. Colchões, almofadas ou esteiras. Usa-se com frequência nas técnicas passivas e para outros momentos de descontração, ainda que em geral sejam úteis para que os participantes se sentem no chão com melhor comodidade, já que é habitual que as sessões de musicoterapia sejam realizadas com os participantes movendo-se pela sala ou sentados no chão, o que incentiva mais os movimentos livres, a conexão do grupo e o conforto o conforto do que o uso de cadeiras.
Instrumentos musicais são os materiais mais importantes nos workshops de musicoterapia e podem ser de vários tipos. Os mais utilizados são os instrumentos harmónicos e os rítmicos. Os harmónicos usam-se quando o monitor sabe tocar algum ou há algum músico que acompanha a sessão, sendo os mais habituais a guitarra e o teclado. Os rítmicos são instrumentos de percussão eh, e são usados pelos participantes. Entre estes instrumentos de percussão, podem-se destacar o bongó, o tambor, a pandeireta, o xilofone, os pratos, as maracas, o triângulo e os guizos ou guiseiras. Dentro dos instrumentos comuns utilizados nas sessões de musicoterapia, pode-se encontrar um conjunto de percussão conhecido como instrumento Jorge, desenhado especialmente para que, com uma mínima explicação, toda a gente seja capaz de produzir música. Este conjunto de instrumentos foi composto por Carl Orff, que com o seu método pedagógico relacionado com a música. São muito utilizados tanto em sessões de musicoterapia como em educação musical. É composto pelos seguintes instrumentos: carrilhões, metalofone, xilofones, e instrumentos de pequena percussão, clavas, triângulos, maracas, ovos sonoros, caixa chinesa, cótalos, pandeiretas, guizos, flautas, etc. Por aí vai. Por outro lado, usam-se também em musicoterapia instrumentos menos comuns, como os sinos tibetanos, os gongos ou os chamarizes. Os sinos tibetanos são instrumentos de metal com forma de tigela que vibram ao serem batidos ou ao recorrer o seu bordo com um maço ou baqueta. Os gongos são instrumentos de percussão compostos por um grande disco metálico eh, percutido com uma moça ou baqueta. Os chamarizes são pequenos instrumentos que tentam imitar o som de alguns animais, sendo o dos pássaros o mais comum. Uma atividade interessante que abre as opções do workshop de musicoterapia é, e permite, digo, aos participantes conectar melhor com os instrumentos é a criação dos mesmos de forma artesanal, com elementos reciclados no workshop. Para realizar este tipo de atividade, devem-se incluir no projeto os materiais necessários para cada trabalho manual. Agora aqui vamos ver a proposta musical em função dos objetivos. Embora seja verdade que em cada indivíduo, em função das suas características, funcione melhor um tipo de música para cada situação, há padrões comuns que se costumam refletir na maioria das pessoas perante os diferentes tipos de música. Colocamos como exemplo algumas das peças musicais que
costumam ser utilizadas pelos profissionais para diferentes objetivos. Para melhorar a qualidade do som, temos aqui os noturnos de Chopin, Opus 9, número 40, número 3, Opus 15, número 2, Opus 32, número 1 e Opus 64, número 1. Para relaxar a tensão, temos aqui as 4 estações de Vivaldi, a Serenata, número 13 em Sol maior de Mozart. E depois, para trabalhar a tristeza, temos aqui concerto para piano número 5 de Rachmaninoff, música aquática de Handel, concerto para violino de Beethoven, sinfonia número 8 de Dvorak. Para reduzir o stress, temos aqui o concerto de Aranjuez de Rodrigo, as 4 estações de Vivaldi, a Sinfonia Linz K425 de Mozart. Para trabalhar ou para aumentar a energia, temos aqui a suíte Carália de Sibelius, a serenata para cordas Opus 48 de Tchaikovsky e a abertura de Guilherme Tell de Rossini. Agora vamos falar um pouco acerca da orquestra Cateura. Como vemos aqui nesta imagem, temos aqui uma orquestra de jovens, a orquestra Cateura. Nós vamos falar um pouco a respeito dela. A orquestra de instrumentos reciclados de Cateura começou em 2012, quando o mestre Fábio Chaves decidiu ensinar a tocar instrumentos musicais às crianças que viviam perto de um aterro sanitário em Assunção, Paraguai. Porém, a meta não era criar bons músicos, mas sim melhores cidadãos que, graças à implicação com a música, pudessem afastar-se momentaneamente das dificuldades e do mundo das drogas e o álcool, ao qual recorrem muitos jovens em situação de pobreza extrema. Sem dinheiro para comprar instrumentos, recortou a ajuda dos residentes que ganhavam a vida com a cata e reciclagem de lixo para criar instrumentos dos metais que iam para o aterro sanitário. Estes incluem guitarras feitas de latas, violoncelos feitos de bidões metálicos, etc. Assim, considerando a música como um elemento de transformação social, conseguiram fomentar a semente da criatividade e a expressão emocional nestes jovens e no resto do mundo, pois agora viajam dando concertos por todos os continentes, mostrando que a música pode servir como ponte entre duas realidades. Agora aqui vamos falar acerca de criação de instrumentos musicais.
Vamos ver aqui dois, mas já há mais, há vários, mas vamos ver aqui estes dois. Durante a criação de instrumentos, utiliza-se de fundo musical relaxante e procura-se silêncio para uma maior conexão individual consigo mesmo durante a criação. Algumas ideias são: tambor de bongo. Primeiro, limpe e seque uma lata vazia de conservas ou de café. Segundo, recorte o bico de um balão colorido e ajuste o resto à borda da lata. Terceiro, para que fique compacto, pode-se usar fita adesiva ou elásticos. Quarto, pode decorar a lata com papel e lápis de cor. Quinto, toque o tambor com as mãos para criar o ritmo de um tambor de bongó ou use umas baquetas. Outro instrumento pode ser criado no workshop. Há mais, mas temos aqui o pau de chuva. Primeiro, crie várias bolas com arame e introduza num tubo de papelão de papel de cozinha ou papel higiênico. Tape um extremo do tubo com um círculo de cartolina e cola. Terceiro, introduza pelo outro extremo uma ou duas chávenas de lentilhas, arroz, soja, grão de bico ou qualquer outro elemento que possa soar ao cair. Quarto, feche a outra parte do tubo com cartolina. Quinto, decore com papel, marcadores ou pintura o exterior do tubo. Sexto, vire o tubo de um lado a outro lentamente para produzir sons. Continuando, vamos falar agora acerca da avaliação. Entendendo a importância da avaliação como meio para corrigir erros, emitir julgamentos de valor, tomar decisões e poder modificar cursos de ação. A planificação deve tê-la em conta pelas possibilidades de retroalimentar e o próprio projeto para proporcionar informação objetiva que possa fundamentar as decisões dos facilitadores e responsáveis pelos futuros workshops de musicoterapia. Ao realizar uma avaliação de um projeto, é importante pensar para que se vai utilizar, pois isto ajuda a definir as áreas a avaliar. Assim, dependendo da utilidade da avaliação, distingue-se entre avaliação formativa e avaliação sumativa. A avaliação formativa, tipo de avaliação a realizar antes e durante a aplicação do projeto com
o objetivo de proporcionar informação que ajude a que as atividades a ser realizadas respondam às necessidades dos participantes. Dentro da avaliação formativa, temos avaliação de necessidades, avaliação do desenho e a avaliação do processo. A avaliação de necessidades é aquela a realizar antes de qualquer projeto para conhecer a realidade em que se vai intervir. O contexto, os meios e os participantes. É importante que nesta avaliação participem os destinatários com o objetivo de que sejam protagonistas das suas atividades de lazer e para que a intervenção se ajuste realmente às suas necessidades. Esta avaliação realiza-se ao início do workshop para poder avaliar aspectos tão importantes como se a intervenção planeada está bem fundamentada ou houver coerência entre recursos e necessidades. Além do mais, proporciona informação relevante de cada pessoa aos monitores. É muito útil realizar um questionário para fazer estas avaliações. E se a própria pessoa não pode respondê-la, porque seja crianças ou porque existe alguma dificuldade, poderá preenchê-lo um familiar. Vamos ver aqui então exemplo de questionário inicial para um workshop de musicoterapia. Primeiro, primeira pergunta que se deve fazer: o que conheces da musicoterapia? Segunda pergunta: o que gostarias de conseguir com este workshop? Terceira pergunta: em que momentos a música faz parte da tua vida? Dirias que tem um papel relevante? Quarta pergunta: que estilos, musicais costumas ouvir? O que transmite cada estilo para ti? Quinta pergunta: tens alguma formação musical? Qual? Sexta pergunta: gostas de tocar algum instrumento? Qual? Sétima pergunta: a musicoterapia tem várias formas de aplicação, técnicas passivas, técnicas ativas. Conheces algumas delas? Oitava pergunta: há alguma área do teu desenvolvimento pessoal que te preocupe? Aqui temos então alguns exemplos de um exemplo de questionário que se deve ser feito no início do workshop. Avaliação do desenho. Parte da fase de redação do projeto e o seu objetivo é avaliar o desenho. Se tiver coerência com as necessidades que o impulsionam, se for factível. Nela avalia-se se os objetivos concordam com a filosofia
da entidade que promove o projeto. Se as atividades são de bom senso, segundo os objetivos planeados. Se a metodologia selecionada é adequada segundo os participantes e se foram previstos os recursos necessários. Avaliação do processo. Nela reconhece informação, nela recolhe-se, reconhece, digo, informação para avaliar a execução do workshop e ajuda a identificar possíveis falhas e a corrigi-las no momento, melhorando o seu desenvolvimento. Avaliam-se aspectos como a utilização dos recursos, a participação dos destinatários, o clima afetivo do workshop e a participação. Por exemplo, no workshop de desenvolvimento de musicoterapia, durante os meses escolares, pode-se realizar em cada trimestre uma avaliação na que se pergunte aos utilizadores o seu grau de satisfação com as diferentes atividades realizadas, se foi o que esperavam, o horário, o nível de implicação do grupo, o ambiente do workshop e um questionário ao monitor ou ao responsável pelo workshop para avaliar as modificações que se tenham realizado sobre o que foi planificado, as dificuldades surgidas. Avaliação sumativa ou avaliação de resultados. Centra-se nos resultados globais do projeto. Nela, valora-se o nível de execução dos objetivos e as conquistas do programa, permitindo obter conclusões. Avalia-se, por exemplo, o nível de execução das previsões. Continuando, o relatório de avaliação. Para finalizar o processo de avaliação, é necessário realizar um relatório, não só porque, por vezes, é requisito da entidade ou instituição que apoia os workshops, mas também para que o processo de avaliação tenha consequências na própria prática dos profissionais. Ainda que em alguns casos e para certos destinatários os relatórios possam ser orais. O mais comum é que toda avaliação seja acompanhada de um relatório escrito. O relatório de avaliação deve apresentar os seus resultados de forma ordenada, sistemática, clara e adaptada às características dos destinatários. No desenvolvimento dos relatórios de avaliação, há que ter em conta a eticária, avaliação dos resultados, grau de consecução dos objetivos, de acordo com os indicadores de avaliação
pré-fixados quando quando se formulam os objetivos. Outros resultados observados, razões que permitiram ou impediram conseguir os objetivos. Eficiência, avaliação do processo, grau de funcionamento das diferentes etapas do processo e razões que contribuem ao seu bom ou mau funcionamento. Execução do calendário de preparação das atividades. Execução do calendário de desenvolvimento das atividades. Resposta dos destinatários. Organização. Recursos humanos, equipa de trabalho. Recursos de infraestruturas. Política de preços ou admissão. Ajuste e controle orçamental. Relação com outros profissionais, coordenação, comunicação e impacto da difusão, surgimento e resolução de conflitos. Aspectos positivos do processo a manter, aspectos negativos do processo a modificar e propostas de modificação. Na planificação da avaliação é importante desenhar os instrumentos de registro que permitam recolher de forma sistematizada os dados a avaliar. As técnicas mais utilizadas em workshops são as listas de assistência, a observação dos participantes durante as atividades, os inquéritos ou questionários participantes e familiares, ou as técnicas de grupo de recolha de informação, debates em grupo, tempestade de ideias. E damos por terminado este vídeo, para não alongar muito, não ficar um vídeo muito longo. E a parte do orçamento iremos passar noutro vídeo que eu estarei a realizar. Desde já agradeço a vossa atenção, espero que tenham gostado do conteúdo até aqui e tenha de alguma forma, e creio que sim, beneficiado e enriquecido a vossa área profissional. E aqui me despeço com um forte abraço e estamos juntos noutro vídeo. E antes de mais, antes de terminar, eu vou só aqui terminar aqui a partilha do ecrã. Antes de terminar o vídeo, vou pedir que deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com os seus amigos que tenham interesse na área e ativem o sininho, tá? Vão ajudar imenso, não só a mim, como a mais pessoas. Forte abraço!